Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Pessoal, hoje nós iremos falar sobre matemática financeira. Vamos começar com o conceito de porcentagem, significado e suas aplicações e vamos prosseguir com o assunto e trabalhar de questões fáceis até as mais complexas e também questões voltadas para concursos. Quem vai prestar concurso precisa obrigatoriamente conhecer porcentagem. Você sabe o que significa 60% e 28%? O que significa na matemática financeira? Vamos começar agora entendendo o que significa porcentagem. A porcentagem é a área da matemática que estuda as relações comerciais e econômicas. Então, muitas situações do nosso cotidiano envolvem porcentagem. Então, nós temos muitas situações do cotidiano que envolvem porcentagem. Desde a compra de produtos em um supermercado. Então, prestem atenção. Quando vocês vão em um supermercado, vocês vão trabalhar muito esse assunto de porcentagem. Muitos produtos com desconto em porcentagem. Diminuição e aumento de quantidade de produtos dentro do pacote em porcentagem. Porcentagem também envolve solicitação de empréstimos, tanto para a compra de imóveis, automóveis, abertura de novos negócios e muito mais. Estes são apenas alguns exemplos. Então, se você conhece os conceitos relacionados à porcentagem, você tem condição de analisar se determinada proposta é vantajosa ou não. Vou apresentar aqui um exemplo de aplicação de porcentagem. Por exemplo, solicitação de empréstimos bancários. Esses empréstimos bancários envolvem conceitos de porcentagem, taxa de juros compostos e tudo isso nós vamos estudar aqui nos próximos vídeos a serem postados no canal. Vamos falar agora sobre porcentagem. Muita gente tem dificuldade neste assunto. Então, vamos abordar este assunto do nível inicial e depois partiremos para o nível mais complexo. Então, vamos lá. O que é porcentagem? Porcentagem é uma maneira de indicar uma razão de denominador 100 ou qualquer representação equivalente. O que significa isso? Vou dar um exemplo para vocês. Logo no começo do vídeo, quando eu perguntei para vocês, vocês sabem o que significa 60%? Acredito que a maioria já saiba, mas esta representação aqui lê-se 60%. 60% é a mesma coisa que 60 dividido por 100. Prestem bastante atenção que essa é uma informação básica e vocês irão usar muito nas resoluções das questões sobre porcentagens, juros e juros compostos. Então, continuando aqui, 60% é a mesma coisa que 60 dividido por 100. 60 dividido por 100 é a mesma coisa que 6 dividido por 10, certo? Que é a mesma coisa, simplificando aqui esta fração, nós temos, certo? Aqui também pode ser lido como 6 dividido por 10 ou 6. Continuando aqui, 3 dividido por 5 é a mesma coisa que 6 décimos. Com essa informação aqui, nós já conseguimos resolver várias questões sobre porcentagem, pois muitas pessoas têm dúvidas neste ponto aqui, no ponto inicial do conceito sobre
porcentagem. Agora vamos dar continuidade aqui. E 28%, continuando o mesmo pensamento acima, 28% é a mesma coisa que 28 dividido por 100, que é a mesma coisa que 28 dividido por 100, simplificando aqui, nós temos 7,25 avos, certo? E transformando em número decimal, nós temos aqui 28 centésimos. Daqui para chegar aqui, nós fizemos a simplificação de frações. E este número decimal aqui, 12 centésimos, como nós fazemos para transformar ele em porcentagem? Vamos observar aqui. 12 centésimos é a mesma coisa que 12 dividido por 100. 12 dividido por 100 é a mesma coisa que 12%. Dando continuidade ao raciocínio aqui, do item anterior analisado. E este outro número decimal aqui, como nós fazemos para transformar em porcentagem? 1 inteiro e 25 centésimos é a mesma coisa que 125 dividido por 100, certo? 125 dividido por 100 é igual a 125%. Vocês conseguiram entender esta parte conceitual? Prestem bastante atenção, se possível, assistam novamente o vídeo, porque nós iremos usar todas essas situações nas questões que nós iremos resolver nos próximos vídeos. Quem for estudar para concurso, prestem muita atenção, pois esta informação é o conceito básico sobre porcentagem. Fiquem atentos ao canal, que nós estamos apresentando e resolvendo questões sobre matemática financeira, iniciando pelo assunto porcentagem. Os próximos vídeos nós iremos resolver várias questões. Fiquem atentos. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários, que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.